Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, mais uma vez, claro, com essa palavra. Essa palavra é uma palavra mais assim, né, pra gente aprender, é uma palavra pra gente maturar, não é? Veja aí, profetas. O que acontece é que essa palavra foi falada por quem? Por Paulo. Quem foi o Paulo? O mestre, né? Ou seja, ele tinha o dom de ensinar as pessoas. Na verdade, se a igreja de Corinto fosse aí no teu bairro, se a igreja de Corinto estivesse aí onde você mora, enfim, na sua cidade, no seu bairro, você teria a igreja de Corinto como sendo uma igreja avivada, uma igreja onde tinha a manifestação dos dons e assim, coisas assim desse tipo. Seria uma igreja destaque, a igreja, né, que atrairia muitas pessoas que realmente estava ali envolvida com as coisas espirituais. E chamaria, claro, a atenção de multidões, de muitas pessoas. Era realmente a igreja de Corinto, podemos dizer. Era realmente uma igreja avivada, era uma igreja que estava explorando, digamos assim, o mundo espiritual. Ela tinha aquele anseio, aquele desejo, né? E houve realmente um despertar naquela igreja. Tá certo, pessoal? Porém, no entanto, sempre tem, né? Quando Paulo chegou lá, ele ficou assim um pouco admirado ao ver certas coisas, ok? E aí ele, digamos assim, normatizou, ele ensinou, deu uma direção para aquele povo que realmente tinha esse anseio, esse desejo de viver uma vida cheia do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, claro, manifestavam-se naquela igreja, tanto é que ele fala dos dons do Espírito Santo ensinando àquela igreja. Então, se ele estava ensinando esse assunto concernente aos dons, claro está que havia ali naquela igreja a manifestação dos dons espirituais, né? E aí ele trata desse assunto aqui, ele fala não do dom em si. Ele fala dos dons no capítulo 12, enfim, capítulo 13 ele fala do amor, no capítulo 14 ele continua, ok, pessoal? Porém, ele dá ênfase ao profeta, né? Ou seja, a pessoa que conduz o dom. Logo, ele não é dono do dom, porque o dom não é dele, não é a propriedade dele, entendeu? Agora, o dom é do Espírito Santo. Isso para aqueles que creem, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não crê, que não acredita, que não aceita. Porém, eu quero dizer o seguinte, o fato de você não acreditar e não aceitar e não crer, não vai impedir de existir para aqueles que, claro, que creem. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui para aqueles que creem, né? Aqueles que não creem, não precisa nem continuar vendo esse vídeo, ok? Mas eu quero dizer aqueles que creem, ok? Na verdade, o profeta está sujeito ao quê? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é que significa isso? Na verdade, se o Brasil tivesse e no início podemos dizer assim, do Pentecostes, o pentecostalismo, né? Ou enrolou agora, pessoal. Neopentecostalismo e o pentecostalismo, ou igrejas que aderem, né, à manifestação do Espírito Santo. Se o Brasil tivesse sido ensinado, né, da forma correta, nós não teríamos tanta heresia e tantas distorções no meio, no seio cristão, como nós vemos hoje. Porque cada um interpreta a seu modo e cada um tem um comportamento e uma atitude ao seu modo e atribui ao Espírito Santo certas manifestações que na verdade não condiz com aquilo que é a luz da palavra de Deus e a ordem e a decência do Espírito Santo e a sutileza pela qual ele se manifesta na vida de cada um. Ok, pessoal? Então, por isso que Paulo ele trata desse assunto para que houvesse uma equalização, um equilíbrio, se é que você me entende, em relação às manifestações do Espírito Santo.
ok? E aí ele tem que tocar nesse assunto em relação que o espírito dos profetas aos profetas. Ou seja, eu posso manifestar e ter uma atitude. Eu posso manifestar e ter a atitude que eu quiser. Sinceramente, é isso que acontece. Você pode até me ignorar, mas eu posso assumir uma postura e ter uma atitude, atribuir aquela postura e aquela atitude, ok? Ao Espírito Santo. Porém, aquela atitude que eu atribuo ao Espírito Santo, muitas vezes não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo e tem a ver com aquilo que eu desejo expressar, atribuindo ao Espírito aquilo que ele nunca foi e que ele nunca manifestou na minha vida. Ok, pessoal? Então, o que significa o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas? Significa que aí vai entrar o quê? Maturidade, discernimento, equilíbrio emocional e até equilíbrio espiritual. Para manifestar com maturidade, sabedoria, inteligência e discernimento, claro, o poder do Espírito Santo que age através de cada um conforme o seu propósito, o seu querer e a sua vontade. Não segundo a vontade daquele que diz, eu sou profeta, aí eu curo. Por exemplo, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é conforme a sua vontade, querido, mas segundo o dom que o próprio Espírito Santo achar viável ou achar que você realmente digamos assim, você tem aquela aptidão para aquele tipo de dom. Ok, pessoal? Não é você que vai escolher, eu quero o dom de cura, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom desse, eu quero interpretar o dom desse. Não é você que vai escolher, mas você vai ser, digamos assim, um canal para que haja aquela manifestação. Ok? E se você foi escolhido para ser aquele canal, você tem que buscar agora o quê? Equalizar, ter maturidade, discernimento, equilíbrio, para que o seu espírito esteja sujeito a você que é profeta. Para que você não fique fazendo ou criando fantasias, ou criando normas, ou criando atitudes, ou criando formas comportamentais, criando linguagens, ou coisas assim desse tipo, e atribuindo a sua infantilidade, criancice e imaturidade àquilo que é santo, àquilo que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não é menino, ele não é criança, ele não é fruto dos seus sentimentos, da sua criação mental racional. O Espírito Santo, ele é o ser, e é um ser espiritual, que age por meio de nós, através de nós, claro, e manifesta-se através de nós, claro. Mas essa manifestação, ela tem que ser, digamos assim, verdadeira, genuína, e não criada, inventada. Enfim, não deve ser uma fantasia inventada pela sua mente. Você tem que estar consciente do que você está fazendo de uma forma, digamos assim, espiritual, mas também racional, que não fuja aquilo que é, digamos, a ordem daquilo que é espiritual, entende? Por isso que Paulo, os profetas, tem gente que diz assim, eu não me controlo, o Espírito me derrubou, o Espírito eu caí, cara, tu caiu porque tu quisesse. Entendeu agora? Tu agiu daquela forma porque tu quisestes. Você entendeu agora? Você falou daquela forma porque você criou dentro de você aquela fórmula. Entendeu agora? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, se eu mentalizar, imaginar e criar dentro de mim
que o Espírito vai ser daquela forma e vai agir daquela forma, ele vai agir do jeito que você quiser. Não, aliás, não é ele que vai agir do jeito que você quiser, mas você, como profeta, você vai agir do jeito que você quiser. Você vai cantar, você vai chorar, você vai piar, você vai miar, você vai gritar, você vai pular, você vai dançar, você vai rodopiar, você vai, enfim, veja a torta e a direita, na frente, atrás, em todo canto, em cima e embaixo, debaixo das cadeiras, em todo canto, porque você criou mentalizou e você fantasiou aquilo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque o profeta criou, mas o Espírito está sujeito ao profeta, ou seja, aí é onde funciona o que? O espiritual, de uma forma madura, inteligente, consciente. Quando você vê alguém, o que foi que aconteceu? O Espírito fez o quê? Não sei o quê. Pode ficar certo que aí não é o Espírito não, viu? Não é o Espírito não, aí não. Pode ser outra coisa, mas o Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo, ele age em você e você age de uma forma consciente, inteligente, sábia, dentro dos parâmetros que a própria palavra de Deus estabeleceu para que você agisse dentro daquela dimensão espiritual que lhe foi proposta e que foi lançada sobre você, aquela responsabilidade para você manifestar aquilo que é um privilégio da parte de Deus e que Deus lhe confiou, aquele dom, não para você ser esse menino, essa criança infantil, rodopiando feito peru. Não foi para isso que ele lhe deu o dom. Ele lhe deu para você ser usado, claro, mas de uma forma coerente, inteligente e sábia, de forma que o nome dele seja glorificado e que a manifestação daquilo que você diz que é do Espírito, ela gere fruto na vida das pessoas. Mas que não seja, claro, um fruto carnal inventado e que muitas vezes tem pessoas que é assim, elas se acham que têm aquela propriedade e elas querem se promover através daquilo que é espiritual na vida dela. E ela se torna tão vazia que ela começa a criar coisas e situações que é justamente para ter e manter uma credibilidade no meio, muitas vezes, do povo de Deus. E o povo de Deus, como infelizmente, me desculpe a palavra, tem muito besta, ok, pessoal, que cai nos contos de fada, inventados por muitos que se dizem, eu sou o profeta. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ok, pessoal? Então, Paulo, ele equaliza, ele ensina, ele mostra, ele demonstra e ele mostra o caminho correto, certo, maduro, para que a igreja de Corinto siga. Ok, pessoal? Se você seguir, claro, Deus continuará, claro, e usando, se manifestando em você através do Espírito Santo. Se você ignorar, claro, você vai continuar vazio, você vai começar a inventar as coisas e você vai atribuir ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo é tipo assim, você já ouviu aquela expressão que diz, e acabou, mas aí eu traduzo para, acabou a unção, meu filho. Ok, pessoal? E agora você está sozinho, com as suas invencionices e criancices, e agora entrou em você o espírito de engano, e muitos são enganados, para desfazer casamento, para mentir, para trapacear, para enganar o seu próximo, para ter visões inventadas e coisas do tipo. E muitos caem nessa armadilha e muitos perdem casamentos, perdem às vezes empresa e perdem muitas vezes até a sua própria saúde, porque elas ficam ligadas àquilo que elas dizem. É o profeta, é o homem de Deus, a mulher de Deus. E resumindo a história, eu já vi muitos quebrarem a cara, porque infelizmente, quando a gente ensina o que é correto e certo, muitas pessoas nos confrontam. Mas tudo bem, eu vim ter uma ideia mais formada depois que eu li a Bíblia, já mais de 10 vezes eu vou lendo a Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse.
E aos pouquinhos a gente vai entendendo. Mas tem pessoas que estão há muitos anos, ainda não conseguiram entender, não vão entender e não vão aceitar. Sabe por quê? Porque ela já determinou que ela tem que crer, e ela já determinou a forma como ela tem que ser, e ela já determinou as atitudes que ela tem de manifestar. Porém, totalmente desprovida da verdadeira unção do Espírito Santo. Tá certo, pessoal? E aí fica essa palavra: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você que é menino, que fica saltando, contando historinha de carochinha, cuidado, viu? Deus vai cobrar de você. Você vai prestar conta de tudo que saiu da sua boca, ok? E se saiu palha, se saiu coisas assim perecíveis, vão ser queimadas pelo fogo, e você sabe disso. Então deixe de ilusão e se aproprie. Coloque fogo no altar. Tenha unção verdadeira, poderosa, e seja usado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. E que os dons do Espírito Santo manifestem-se na sua vida, para você ser cura, ser canal de transformação, para você ser bênção na vida das outras pessoas. Agora, se você é um falso, acredite o seguinte: você será chamado naquele dia, e você irá ouvir a voz, aquela voz que diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aí você diz: não expulsei no teu nome, eu não profetizei no teu nome, eu não fiz no teu nome, eu não fiz isso. Sim, você fez, mas você fez da forma errada. E da forma certa, são poucos os que querem aprender e fazer. Agora você faz conforme aquilo que você aprendeu. E aonde é que você tem que aprender? Através da palavra. Leia a palavra e peça discernimento ao Espírito Santo, e você vai saber se aquilo que eu estou falando condiz ou não condiz. Agora, cabe a você crer e receber, ou cabe a você me questionar, me confrontar e sair conversando abobrinha e continuar nessa superficialidade que você criou dentro de você. E quem sabe o Espírito Santo já fugiu de você já faz muito tempo. E aquela expressão quando, lá em 1 Samuel, quando tomaram a arca da aliança, aí disseram: "Ih, acabou!" Quer dizer, a glória de Deus já foi. E é verdade. A glória de Deus já foi sobre muitas pessoas, sobre muitos ministérios, sobre uma multidão infinda. Por quê? Porque, infelizmente, elas não conseguiram entender que quando a glória vem, é para você preservar, amar e cuidar aquela porção que Deus lhe confiou. E é assim que vai ser diante de Deus. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Não esqueça, o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sim. E seja maduro e seja usado pelo poder de Deus. Eu quero orar nesse momento, pedir por você, pela sua vida, pelo seu ministério, sua família. E pode orar por mim também, viu? Eu preciso muito de oração, ok? Senhor, nessa noite, nesse momento, queremos colocar a vida dessa pessoa. Pessoas que já receberam até, Senhor, dons, mas ainda não estão tendo entendimento, que ela possa, Senhor, ler a Tua palavra e pedir discernimento ao Espírito Santo, meu Deus. E que o Senhor reavive o dom nessa pessoa, como foi reavivado o dom em Timóteo. Que o Senhor abençoe, revele coisas profundas e que ela, Senhor, seja tremendamente abençoada no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, ok? Não esquecer, pessoal, de baixar meu livro. Deixa eu ver se eu consigo ir lá aqui. Baixar esse livro aqui, Superação, está na Hotmart, na Monetize e na Amazon, ok, pessoal? Superação, eu falo de relacionamento, de finanças, de saúde, ok? E é um livro maravilhoso, ok? Tá bom? Vou deixar o link aí, aqui embaixo. E se você puder, compartilhe esse vídeo e vai ser uma bênção. Amanhã estarei ministrando na Família Plenitude Church, isso mesmo. Muitas pessoas perguntam: pastor, a igreja fechou? Não, a igreja não fechou. É porque assim, eu não estou mais
como se diz, tudo na igreja. Entrava um cachorro, uma foto. Entrava um gato, uma foto. Entrava uma pessoa, uma foto. Entrava um passarinho, uma foto. E eu parei porque... Por que parei? Parei porque para tudo há um tempo determinado. Ok, pessoal? E eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Você já sabe. A fé, a esperança e o amor. Sabe que dos três, o maior é o amor. Vou ficando por aqui.